Bom dia, boa tarde, boa noite. Está iniciando mais uma classe aqui na PIB Floripa, na EBED, Escola Bíblica de Ensino e Discipulado da Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Eu sou o professor Júlio Rosso e estou nesse trimestre falando sobre a importância dos dons espirituais para a igreja, para você que ainda não conhece seu dom. E você que está nos assistindo aí via YouTube, importante dizer que os cultos presenciais estão acontecendo na PIB Floripa todos os domingos em 2 horários, a partir das 9 horas e depois às 10h30 tem um segundo culto. Termina o primeiro culto, acontece toda uma higienização do templo ali com distanciamento, com todos os protocolos de segurança, todos de máscara, álcool em gel, respeitando todos os protocolos. E no segundo momento também, mesma coisa, limpa-se o templo para esperar as novas pessoas que vão estar ali junto em comunhão para mais um culto. Todos os domingos na PIB Floripa e os cultos, para quem pode presencial nesses 2 horários e para quem não pode, quem ainda prefere ficar em distanciamento por uma escolha própria ou por morar em outro estado, outro país, tem a opção de todos os domingos e todos os cultos estão aqui na página do canal da PIB Floripa, a Primeira Igreja Batista de Florianópolis, aqui em Santa Catarina, Brasil. E você é o nosso convidado. Seja sempre bem-vindo. Além da minha aula, que está acontecendo através do canal do YouTube, nós também temos aí a aula do professor Everton. O professor Everton também está trazendo aula online todos os domingos falando sobre doutrinas, importâncias, tudo que se fala a respeito de doutrina. O que é doutrina? Você vai ouvir com o professor Everton Matias todos os domingos também a partir ali das 10h45, 11 horas da manhã. Já está disponível no canal do YouTube da PIB Floripa. Eu já gostaria também de aproveitar esse começo de aula para agradecer todos os alunos que vêm acompanhando as nossas aulas em todos os domingos via YouTube e também agradecer a vida de cada um membro da Igreja PIB Floripa e dos nossos pastores aí que tem apoiado o ensino e a educação bíblica dentro da nossa comunidade de fé. Isso é muito importante. Quem aprende, quem lê, quem acompanha, quem está em constante contato com a palavra de Deus, em intimidade com a leitura e estudo, consegue facilmente tirar as dúvidas, responder perguntas, entender o que está acontecendo nesse atual momento. Isso tudo é através da leitura, do estudo, da oração. E eu creio muito no estudo, na leitura, na oração. Fiz seminário e tenho, assim, só melhores coisas possíveis para dizer para vocês a respeito disso. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz e não me arrependo de ter ido estudar especificamente a história cristã, a Bíblia, aquilo que os evangelhos dizem, aquilo que as escrituras sagradas falam, para que a gente possa ter respostas e também ajudar pessoas que não entendem muitas coisas a respeito do mundo espiritual de forma geral. Então você que está aqui é sim uma pessoa privilegiada, porque está aqui aprendendo com a gente. Vamos seguindo as nossas aulas, a gente está indo para a 6ª aula desse trimestre e hoje nós vamos falar sobre um dom que é um dom muito importante dentro da comunidade de fé também, que é o dom de evangelista. O dom de evangelista, que, como já foi dito em outras aulas, é um dom que está presente, sim, hoje dentro da igreja, hoje dentro da comunidade de fé. Por menor que seja a sua igreja, eu creio que lá está presente o dom de evangelista. Quem é o evangelista, né? Quem é a pessoa que evangeliza? Quem evangelizou você? Pergunta boa para se fazer nessa manhã, tarde e noite aqui que você está assistindo essa aula. Quem evangelizou você? Quem foi a primeira pessoa que falou de Jesus para você? Você foi evangelizado através de um panfleto, de um folheto, de um programa de televisão? Ou foi uma pessoa que saiu lá do seu lugar, da sua vida, do tempo de lazer ou trabalho, ou até junto com a sua família, para poder falar de Jesus para você, né? Quem foi a pessoa que levou Jesus até a sua vida? Quem apresentou você para Jesus nessa caminhada? Você ainda não foi apresentado? Então que você seja apresentado por mim, né, que estou aqui dando essa aula,
ao Senhor Jesus, que está nesse momento aí junto com você, assistindo essa aula junto com você, né? Muitas pessoas falam em tom de brincadeira, mas eu falo com convicção. A Bíblia é, sem dúvida, o único livro escrito por mãos humanas, por intermédio do Espírito Santo de Deus e através da inspiração de Deus aos homens, que enquanto você lê, o autor está todo o tempo ao seu lado. Então, isso é uma verdade que eu creio. Espero que você creia nisso também. Então, vamos continuando aqui nossa aula, sexta aula, aqui na EBED, na Escola Bíblica de Ensino e Discipulado da PIB Floripa. Hoje numa aula importante, mais rápida, como a gente tem feito a nossa proposta de aulas, para que você possa ver com tranquilidade e isso flua tranquilamente aí no seu conteúdo de leitura e educação aqui sobre a palavra de Deus. O dom de evangelista está lá em Efésios 4:11 e ali tem 2 pontos importantes a respeito do dom de evangelista. Refere-se à capacidade sobrenatural de confrontar publicamente as pessoas do mundo com a mensagem da salvação por meio de Cristo, com respostas a isso. Pessoas confessam seu pecado, se arrependem e aceitam a mediação de Cristo como único caminho para Deus. Posteriormente, tais pessoas são instruídas nos primeiros passos de sua nova vida. Isso aqui é uma questão bem introdutória, né, para falar o que é na raiz, assim, o que é o evangelista raiz. O evangelista raiz é aquele cara que te aborda no meio da rua, que tu tá dentro do ônibus, que você tá passando por algum lugar e ele pergunta: posso falar uma coisa importante para você? E essa pessoa naquele momento, ou na rua, ou em algum local, ou até mesmo no ônibus, muitas vezes eu vi pessoas se levantando no ônibus e começando a falar de Jesus Cristo em países, em cidades que tem metrô, né? Isso é muito normal, pessoas lá evangelizando. Eu já vi pessoas evangelizando no meio da praça, né? Muita gente passava e chamava aquela pessoa de maluca, de louca, né? Porque estava fazendo aquilo. E eu lembro que era no início da minha caminhada cristã, eu recém estava começando a caminhar com Jesus e eu vi aquilo com uma assim, como se eu estivesse olhando para alguém que eu gostaria de ser. Ficava de fato assim, não espantado nem escandalizado, né? Eu ficava muito admirado pela coragem que essa pessoa tinha. O evangelista é aquele que sempre encontra oportunidades para falar de Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, manhã, tarde é: você tem sido evangelista na vida de outras pessoas? Você consegue ver isso na sua vida? Você, quando tem oportunidade para falar e as pessoas te dão oportunidade para colocar as suas opiniões, você coloca Jesus Cristo no meio da sua conversa? Jesus Cristo faz parte dos teus pensamentos, das tuas leituras, daquilo que você assiste, daquilo que você procura na internet. Jesus Cristo, de fato, é alguém que está em constante relacionamento com você e você tem prazer de falar isso para as pessoas. Quando você ouve alguém contando uma história triste, Jesus Cristo é uma resposta para essa pessoa que tá falando essa história triste na sua boca? Você faz questão de apresentar Jesus? Se você tem esse desejo, se você tem feito isso, eu vou dizer para você que há muita possibilidade desse dom ser manifesto em sua vida. Por mais que eu ache que todo cristão ele tem que ser evangelista, para muitas pessoas isso pode ser um dom e selecionado por Deus para algumas pessoas. Eu ainda acredito que, assim como o dom de serviço, que é aquele que bota a mão para fazer sem saber o que vai ganhar em troca, mas está ali para servir independente de quem é, o dom de evangelista tem que estar meio que grudado em cada um de nós. O apóstolo Paulo tinha isso muito claro na vida dele, né? Eu acredito, como eu já disse em outros momentos aqui também, que os apóstolos eles eram carregados de dons. Né? Os apóstolos não foram escolhidos à toa, né? Não foi por acaso que Jesus Cristo chamou 12 apóstolos e depois ainda incluiu, através de uma seleção própria dos apóstolos, mais um chamado Matias e depois escolheu mais um na estrada em Damasco, quando se encontra com Saulo de Tarso, que naquele momento tem um encontro real com Jesus e se transforma em Paulo de Tarso logo depois. Uma das coisas principais que acontece na vida do Paulo, além de converter
ele de um assassino perseguidor e um evangelista implacável, que ele já saia a evangelizar no momento que ele entende quem ele é no reino de Deus. E a pergunta que eu faço para você, a segunda pergunta que eu faço para você, é se você sabe quem é você no reino de Deus nesse momento. Ou você está escondido por medo de alguma coisa que está acontecendo nesse momento, ou você é muito tímido e por isso você se acanha e acaba não botando para fora aquilo que você gostaria de falar para outras pessoas, ou você tem vergonha que as pessoas te julguem, ou você tem medo porque no passado você já fez coisas erradas e depois que você se converteu, você tem medo que as pessoas pensem quem é essa pessoa para falar algo para mim. Independente de tudo isso que eu citei aqui, o que mais importa é que você aproveite o máximo possível dos teus minutos, das tuas horas no teu dia para falar de Jesus Cristo para outras pessoas. Porque Jesus Cristo é o único remédio, Jesus Cristo é a única solução, Jesus Cristo é a única saída que nós temos para que a vida que nós temos seja diferente da vida que nós temos. Se nós estamos contentes sem Jesus com a vida que nós temos, nós estamos contentes, infelizmente, com a vida que o diabo tem dado para nós. É impossível viver uma vida feliz no mundo que nós temos, regidos pelos líderes e poderosos que nós temos, felizes sem a presença de Jesus. É necessário que Jesus esteja nesse meio. Jesus é a manifestação única e plena do amor manifesto sobre os homens. Se há hoje manifestação de amor entre um homem e uma mulher, entre um pai e seus filhos, entre a mãe e seus filhos, entre os seus familiares, é porque Jesus está no meio disso. Não é possível manifestação de amor através de coisas dessa terra, a não ser que venha de Jesus, porque Jesus é a pura inspiração do amor manifesta em homens através de um amor de um Deus que se fez homem para ser igual a eles e mostrar para eles qual é o caminho. Jesus Cristo veio para fazer aqui o que a gente tenta fazer e erra todos os dias, que é pregar o reino dos céus aqui nesse lugar. Mas isto, para um evangelista, nada o impede. O evangelista é aquele que continua caminhando, é aquele que continua olhando para frente e pensa, eu ainda tenho muito a fazer, ainda existem muitas almas perdidas nesse momento e que precisam ouvir a palavra de Deus. O evangelista é a pessoa que recebe uma capacitação sobrenatural e específica para levar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho aos pecadores perdidos. Este ministério pode ocorrer de forma pessoal, de forma particular também, tá? Ou mais impessoal, atingindo grupos pequenos ou multidões. O evangelista basicamente trabalha para atingir vidas. Ele trabalha para chegar em pessoas, independente se essas pessoas estão sozinhas, em grupo, em pequeno grupo, em muitas pessoas. O evangelista ele quer falar de Jesus para outras pessoas. O evangelista descobriu um tesouro mais valioso da vida dele, mais poderoso da vida dele, e ele não consegue guardar para ele. Ele precisa dividir com outras pessoas. E essa verdade está contida lá em Jesus Cristo. Quando o evangelista entende que ele é um chamado para falar de Jesus para outras pessoas, ele dorme e acorda pensando nisso. Porque cada minuto que passa, cada hora que passa, cada dia que passa, pessoas morrem sem encontrar o caminho da salvação que só acontece e só existe através de Jesus. Então o evangelista se incomoda, ele chora, ele clama a Deus, ele se ajoelha, ele ora, ele clama pelas vidas, pelas almas. E o evangelista é aquele que acorda e dorme, pensando em falar de Jesus para outras pessoas. Se você tem esses sintomas, se você está aí se identificando com tudo isso que eu estou falando, te prepara, porque Jesus quer te usar no evangelismo sim, falar de Jesus para outras pessoas. Ainda mais em um mundo em que os relacionamentos estão tão tecnológicos, tão digitais, tão tela com tela, tão artificiais. O evangelista ele tem que se recriar, ele tem que buscar alternativas para que a palavra de Deus chegue a outras vidas, mesmo que seja através do WhatsApp. Olha só, através do WhatsApp.
Qual foi a última vez que você escreveu uma mensagem de WhatsApp desejando algo de Deus para a vida de uma pessoa que você conhece? Eu conheço um amigo, e isso é muito poderoso. Eu conheço um amigo, ele é um dos meus melhores amigos. Ele morava lá numa cidade do Nordeste, no Ceará, chamada Sobral. E lá num tempo em que não existia WhatsApp, mas existiam já as mensagens de SMS, esse meu amigo ele fazia questão de todos os dias disparar versículos e textos e muitas mensagens para pessoas falando do amor de Jesus. E muitas vezes ele atingiu pessoas que estavam pensando em se matar, pessoas enfermas, pessoas dentro de cadeias. E olha só que interessante, ele atingiu a vida de uma menina que morava aqui em Florianópolis. E essa menina hoje é esposa dele. Foi através de um texto bíblico que eles começaram a se conversar. E foi sem conhecer ela, sem imaginar como ela era, sem entender de onde ela vinha. Ele simplesmente mandou aquela mensagem. E aquela mensagem falou no coração dela. E eles gostaram, ela gostou de receber aquela mensagem e pediu outras mensagens. E ele respondeu com outras mensagens. Até que eles começaram a conversar com amigos, desenvolveram amizade. Ele veio até Florianópolis, se casaram e hoje já estão casados aí há quase 10 anos. Tem uma filhinha de 2 anos e ele é uma bênção, cara. E isso é como ele chegou em muitas pessoas. Quantas pessoas receberam aquela mensagem e estavam à beira do precipício, literalmente. E o evangelismo chegou até aquela pessoa, um panfleto, um folheto, e essa pessoa aceitou Jesus e se libertou desse mal. Um dos grandes evangelistas do século, tá aí esse homem abençoado, que eu tanto admiro, né? Nos deixou já há 3, 4 anos. É um dos grandes da história bíblica, um dos grandes da história da igreja, que pregava a Bíblia como nunca, como ninguém. Era um grande homem que enfrentou aí regimes, enfrentou líderes totalitários, regimes soviético, regime chinês, foi para países da União Soviética, foi para países comunistas, foi para países onde o evangelho não era percebido e nem era respeitado e era perseguido. E esse homem se chama Billy Graham, né? Billy Graham, aquele homem que foi até a casa de John Wesley e estava ajoelhado lá com 9, 10 anos e clamava a alta voz, dizendo: Senhor, faz de novo. É tremendo isso, né? Um garoto de 9, 10 anos pedindo para que Deus usasse ele como usou John Wesley. Isso é uma outra história. Vamos falar com mais tempo sobre os grandes homens da história da igreja. John Wesley é um deles e Billy Graham, sem dúvida, é um deles também. Em 1983, Billy Graham reuniu cerca de 4.000 evangelistas em Amsterdã, Holanda. Em julho de 1986, ele convocou outros 9.000 sons que colocaram suas vidas no altar. E ele era um homem que fazia grandes conferências, né? Falava para grandes públicos, multidões, né? E depois daquela pregação fervorosa, incisiva, ele fazia aquele chamado, fazia o apelo, o famoso apelo. E milhares de pessoas aceitavam Jesus. Ao poder que Deus colocou sobre esse homem, né? Mas não é à toa. Quanto mais você busca a Deus, mais Ele é presente na sua vida. Quanto mais você fala com o Espírito Santo, mais Ele manifesta na sua vida. Quanto mais prazer você tem em estar com o Senhor, mais presença Ele vai te dar, para que você esteja junto com Ele. Esses homens não chegaram até esse lugar de pregadores, evangelistas à toa. Moody foi um deles também. Pregava como ninguém, levava multidões a ouvir quem era Jesus Cristo. Então, se você está aí nos ouvindo em junho de 2021, ou você já está ouvindo no futuro essa aula, que Deus te prepare para ser semelhante a homens e mulheres que pregam o Evangelho, pensando somente em vidas, em almas, em salvação, em remissão dos pecados. Que você tenha isso gravado em seu coração.
Exemplos de confrontação na Bíblia. Aí tem uma ilustração que dizem ser de Paulo, eu acredito que seja. Imaginava que Paulo seria assim mesmo, né? Já um senhor de idade escrevendo suas cartas aí à luz de velas, né? Para poder levar a palavra de Deus às igrejas que ele se comunicava. O ministério de Pedro, como visto no capítulo 2, 4, 5 e 10 do livro de Atos, ilustra muito bem o dom de evangelista de Pedro. Aí a referência, provavelmente quando eu coloquei essa figura eu estava me referindo a Pedro. Então essa figura se refere a Pedro, mas se você quiser chamar ele de Paulo não tem problema. O ministério de Filipe em Atos 8, do 5 ao 13 e 14, o ministério de Paulo. Esses homens evangelistas, né? Pedro, né, caminhou com Jesus todo o tempo desde a sua chamada, ali no começo da caminhada de Jesus com os outros apóstolos, o discípulo, né, Filipe, e depois o apóstolo Paulo, né, todos em Atos, mostra ali o começo da igreja e o começo do evangelismo, o começo da saída dos apóstolos do meio do seu reduto onde eles moravam e para seguir a outros lugares para poder falar a respeito do evangelho, das boas novas àqueles que estavam ali naquele lugar. Exemplos bíblicos de confrontação particular, Filipe e o eunuco, está lá em Atos 8, 26, 40. E essa passagem é uma passagem emblemática, né? Está lá o eunuco lendo um texto do profeta Jeremias, em alta voz, numa carruagem, quando esse homem passa por Filipe. Filipe não estava naquele lugar. Isso é impressionante porque a Bíblia fala que ele foi transladado de um local ao outro. Então Filipe surge ali onde está o eunuco, falando em alta voz, e pergunta para o eunuco: Senhor, você entende o que você está lendo aí nesse trecho da Bíblia de Atos 8, 26, 40 a respeito do profeta Jeremias? E o eunuco responde rapidamente para ele dizendo o seguinte: como que eu posso saber se não tem quem me ensine? E naquele momento, o Filipe entende, obviamente, que é o momento de evangelizá-lo. O evangelismo funciona de tal maneira que aquele homem se entrega totalmente a Jesus. E quando Filipe cita o batismo, o eunuco responde: por que não me batizas agora mesmo? E Filipe leva o homem ao batismo. Então esse homem recebe a palavra, recebe o evangelista, recebe o batismo, recebeu a salvação. É simples assim, Júlio? Não, nem sempre vai ser assim. Muitas vezes vai ser penoso. Muitas vezes tu vai falar para uma pessoa e depois de anos, décadas, essa pessoa vai se entregar a Jesus. Mas aquela semente que foi lançada ficará lá tentando brotar, tentando germinar naquela terra que muitas vezes é seca, árida, pedregosa, mas quando ela encostar no solo bom, ela vai criar uma árvore forte, né, de um caule muito poderoso com raízes profundas. Eu creio nisso. E tem o Paulo e o carcereiro em Filipos, né, em que Paulo prega para o carcereiro e o carcereiro aceita Jesus na cadeia. Está lá em Atos 16, 25, 32, 33. Esses dois versículos são versículos que você tem que ler e reler durante toda a semana. E entender a profundidade que tem em pregar o evangelho a pessoas que estão naquele momento necessitando ouvir sobre o reino de Deus. Amém? Uso do dom. Como que você vai usar o dom? O dom de evangelista é usado para reconciliar os homens com Deus. É também a maneira de promover o crescimento numérico da igreja. É usado, por outro lado, para despertar a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo para a sua obrigação moral de anunciar as boas novas aos amigos, parentes e os que rodeiam e pessoas que você não conhece também. O evangelismo serve para falar de Jesus, independente para quem seja. Júlio, me cita algum tipo de foco ou nicho que evangelistas atuam. Bom, evangelistas atuam em comunidades carentes, evangelistas atuam entre os dependentes químicos,
tanto em fazendas de recuperação quanto em cracolândias da vida, em locais onde tem a presença de pessoas que têm dependência com droga. Evangelistas falam com travestis, né? Com pessoas do grupo LGBTQI+, de forma geral. Tem evangelistas que pregam apenas para esse grupo de pessoas que, não por serem do grupo LGBTQI+, não, mas por serem pessoas que recebem muito preconceito, né? São pessoas que recebem muita rejeição da parte de alguns grupos da sociedade. E existem evangelistas lá falando de Jesus Cristo para essas pessoas que são iguais a nós, que precisam ouvir sobre o reino de Deus nessa terra. Né? Falam para evangelistas que falam para empresários, pessoas ricas que têm dinheiro. Não podemos esquecer que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse texto não é à toa. Não é à toa. É que quanto mais coisas dessa terra nós temos, menos necessidade nós vemos em servir a Deus. Porque, por muitas vezes, pensamos que servir a Deus é uma troca, onde eu sirvo a Deus e Deus me dá tudo o que eu quero. E o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus Ele me deu tudo e eu, contrapartida, dou tudo para Ele. Porque Ele me deu a vida, Ele me deu esperança, Ele me deu a chance de viver mais uma vez, Ele me deu um sorriso, Ele me deu a luz do dia, Ele me deu o choro que foi enxugado no dia seguinte, e eu dou a minha vida para Ele. Eu dou o meu tempo em falar do amor dele para as pessoas. Eu dou o dinheiro que eu tenho para ajudar as pessoas que não têm. Eu uso o meu dinheiro para bênçãos e não para maldições. Tem pessoas que pregam para esportistas, evangelistas de esportistas, pessoas que praticam futebol, corrida, maratonas, outros esportes em geral. Existem evangelistas dos nossos irmãos que têm deficiência, que têm os cegos, os surdos e mudos, pessoas que têm Down, pessoas que não falam nossa língua. Existem evangelistas em outros países, mas existem evangelistas evangelizando haitianos, sírios, né? Existem muitos aqui na nossa cidade, inclusive, fazendo isso nesse momento. Então, isso são vários grupos de pessoas, podem chamar de minorias, ou não, são pessoas, né? Que estão aí no foco do evangelismo, né? Levar Jesus Cristo para quem não conhece. Então, ali o uso do evangelismo, o uso do dom pelo evangelista, palavras relacionadas com a comunicação do evangelho. Vamos lá. O que ele usa normalmente? Dizer, contar, falar, proclamar, né? Testificar, testemunhar, né? O que Jesus Cristo fez com você mesmo. Discutir, argumentar, disputar, mostrar, ensinar, pregar. Isso é o que faz o discípulo, o evangelista de uma forma supernatural. Né? Ele conversa, ele conta, ele fala, ele proclama o evangelho, ele testifica mostrando na palavra de Deus, ele discute, ele argumenta, ele disputa ali em algum momento, ele mostra, ele ensina, ele prega, né? Ele caminha junto também. Né? Aí tu pode falar, mas isso é um discipulador, o evangelista também é um discipulador, né? Ele caminha junto com uma pessoa por um pouco tempo, ou por uma vez, ou por duas vezes, ou por alguns minutos, ou por algumas horas, mas ele está ali para falar de Jesus Cristo para outras pessoas. Sintomas do dom de evangelista. Se você tem isso em seu coração, quais são os sintomas desse dom dentro da pessoa que tem o dom de evangelista? Número 1. Habilidade para conversar individualmente com qualquer pessoa. Número 2, habilidade de falar com desembaraço em grupos pequenos. Pessoa que não tem vergonha, pessoa que não é tímida.
Perdão, pessoa que não tem dificuldade para falar em público para outras pessoas, habilidade para falar para grandes multidões. Olha, facilidade para fazer um congresso, um seminário, grandes pregações, né? O Billy Graham pregava para 5.000 pessoas e para 1 milhão de pessoas lá em países soviéticos lá na década de 70, 80. Habilidade de persuasão e influência sobre pessoas ou grupos, né? Pessoa que sabe debater, que sabe refutar muitas vezes algumas inverdades ou talvez algumas dúvidas, né? Facilidade em introduzir uma verdade espiritual numa conversação normal da vida. É aquilo que eu estava falando para vocês anteriormente. Está conversando sobre futebol e consegue encaixar Jesus para falar sobre o amor dele para aquela pessoa que está sendo ali debatendo, né? Liberdade natural e espontânea no compartilhar a sua fé com os outros, tem facilidade para falar como conheceu Jesus, como caminha com ele, de que igreja que é, onde hoje congrega, ser procurado naturalmente por pessoas de seu relacionamento para dar explicações sobre aspectos espirituais da vida, pessoas que vêm até você, isso aí é um sintoma claríssimo, tá? Se você é procurado por pessoas que respeitam muito você e a sua fé para tirar dúvidas, olha, Jesus está aí quase que balançando os braços dizendo para você que você é um evangelista. Facilidade em fazer amizades. Você tem muita facilidade, você tem um grande talento, você tem uma grande facilidade em ser amigo das pessoas, amigo de verdade, né? Amigo sincero, de coração mesmo. Entregue a vida para outras pessoas através da amizade. Olha só a oportunidade que Deus está te dando para falar de Jesus para eles. Habilidade em conversar, em conservar vínculos de companheirismo. Pessoa que é fiel, né? 10. Pessoas evangelizadas se convertem e assumem compromissos com Jesus. É isso aí. Esse é um exemplo, né? Quando a pessoa se converte, são evangelizadas, se convertem, elas buscam se comprometer com o evangelho de Jesus, né? Caminham de fato com Jesus. Se constrange pelo fato de saber do grande número de pessoas perdidas do mundo que não conhecem a Cristo. Eu já falei isso para vocês, ela não dorme, ela não consegue dormir e acordar todos os dias sem pensar nisso. Vida de oração intensa para a salvação das almas, pessoa que bota o joelho no chão e clama pelas almas. Ministério de intercessão nominal para a salvação de pessoas. Pessoas que vai lá e coloca o livro de oração e se ajoelha e ora mesmo buscando a Deus para ter misericórdia daquelas almas. Alertas para esse dom. Olha só os alertas. Então, 6 alertas para você que está aí pensando, será que eu tenho o dom de evangelista? Será que não? Número 1, ser superficial no estudo da palavra, né? Não pode. O evangelista tem que saber o que diz a palavra de Deus. O evangelista tem que saber responder perguntas. O evangelista tem que saber interpelar a pessoa e também dirimir as dúvidas da pessoa quando vem, por mais absurda que ela possa parecer, tá? Ser parcial em sua visão do ministério da igreja, ser uma pessoa correta com relação a visões da igreja, né? Pense sempre que o que está sendo colocado ali é a pregação do evangelho, né? Você está apresentando Jesus Cristo para outra pessoa, certo? Não é necessário ficar criando, e aí é uma opinião minha, ficar criando colocações que podem fazer com que essa pessoa entre num contexto, por exemplo, de comunidade de fé com alguns problemas que todas as comunidades têm, que não são necessárias para a pessoa que está sendo evangelizada naquele momento. Então filtre aquilo que você vai dizer para a pessoa que está sendo ministrada, né? Não dar continuidade ao processo de evangelismo na vida de um decidido ou convertido, né? É um alerta, né? Não desista daquela pessoa antes que você entenda que ela está orientada e encaminhada para o caminho de Cristo, né? Júlio, mas eu falei uma palavra, foi o suficiente. Amém. Que assim seja. Mas se for necessário caminhar por mais algum tempo e entender que aquela pessoa ainda é muito, muito frágil, né?
Os neófitos na fé ainda estão presentes em nossa igreja e estarão para sempre. A nossa obrigação é fazer com que eles cresçam, amadureçam e saiam aí do leite e passem a comer alimentação sólida, que é assim como nós, como sendo pais e você sendo pais e mãe, fazem quando você tem o seu filho pequeno. Apegar-se ao número e estatísticas para medir o processo ou não de seu ministério, né? Não importa se você está evangelizando para uma pessoa ou para 1000 pessoas. O importante é que haja festa nos céus, né? Quando uma pessoa aceita Jesus, quando uma pessoa se converte, há uma festa gigantesca no céu pelaquela alma, e cada alma é uma alma, né? Ali Jesus Cristo não fala sobre o número de almas, fala sobre almas. Então, fale para as pessoas, pregue o evangelho para o maior número que você puder, mas não se apegue a isso. Se você se apegar a isso, você terá ali um outro foco, será números e não almas, né? Procure-se preocupar-se mais com o crescimento numérico do que a qualidade daqueles que estão se convertendo. Então, mais uma vez, né? É uma chamada de atenção. Não se preocupe com a quantidade de pessoas que são evangelizadas pela sua vida. Pense que cada vida que você está ali se dedicando a falar de Jesus, será mais uma pessoa que lá na frente se dedicará à vida de outra pessoa. Então, faça bem feito o seu trabalho, né? Comece, tenha um meio e tenha um fim, se for possível. Júlio, não deu tempo. Falei só para ela numa abordagem na rua, no trabalho, dentro do ônibus. E amém. Então, que seja assim. Mas se você tiver oportunidade para ter mais tempo e mais momento com essa pessoa, continue evangelizando. Você que é mulher, tem uma amiga do seu trabalho que está com dificuldade, precisa ouvir de Jesus. Você que é homem, tem um amigo, um colega que joga bola com você toda semana lá e volta e meia reclama sobre alguma coisa ou sabe de problemas que ele está passando, fale de Jesus para essa pessoa, né? Sexto alerta, desanimar-se no ministério quando não vê resultado aparente e imediato. Isso aí não é de uma hora para outra. Não é porque você vai falar de Jesus Cristo para pessoas hoje saindo na rua que amanhã a igreja vai estar lotada daquelas pessoas que você falou. Isso aí é uma consequência e muitas vezes leva bastante tempo. Mas eu tenho a honra de dizer, glórias a Deus, que eu tenho a oportunidade de ter aí pelo menos algumas 3, 4, 5 pessoas que eu tive a oportunidade de falar de Jesus e hoje estão firmes na igreja. Estão aí com seus filhos, casados, casadas, e falando de Jesus para outras pessoas. Não se fixar em determinada região pelo tempo suficiente para colher resultados ou frutos já em desenvolvimento. Então aí que está dizendo pessoas que são de fato evangelistas, estão ali indo para locais para evangelizar uma comunidade carente, um grupo, como eu falei para vocês ali anteriormente, travestis, garotas de programa, dependentes de droga, não sei. Pessoas que trabalham em shopping, eu não sei, pessoas que praticam esportes, todo tipo de pessoa, né? Mas existem nichos, né, que as pessoas escolhem para fazer os evangelismos. Em São Paulo a gente tem núcleos muito importantes da Junta de Missões Internacional, que está lá na Cracolândia, falando de Jesus para as pessoas que têm problema com dependência química todos os dias. E isso é um fruto que está sendo lá lapidado, uma semente que está sendo plantada diariamente. Possíveis tarefas do dom. O que o dom vai fazer dentro da igreja, né? Pregação, evangelismo nas diversas faixas etárias, trabalho com marginalizados, missão para imigrantes, visitem asilos, presídios, orfanatos e hospitais assim que for possível, depois que essa pandemia passar. Isso é muito bacana de se fazer. Ainda mais asilo, gente. Pensa quantos velhinhos ficaram em asilos com medo de morrer sem a presença dos seus familiares e agora estão lá carentes, com saudade, com vontade de receber uma visita. Talvez esse seja o melhor momento, né? Quando acabar tudo isso, todo mundo ser vacinado até o final desse ano de 2021. Estou falando 2021 para você. Pode estar falando aí com uma pessoa no futuro, em 2035. Seja bem-vindo. Essa é a Escola Bíblica de Ensino e Discipulado da PIB Floripa, Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Eu sou o professor Júlio Rosto. Tenho a honra de estar aqui com você todos os domingos, falando de Jesus. Fundação de igrejas, né? Evangelistas que vão lá e fundam igrejas.
Missão Transculturais, pessoas que vão para outros países. Grupo de Estudos Bíblicos para Não Cristãos, pessoas que estão até em universidades. É bem normal, tá? Em universidades federais, estaduais, particulares, públicas. Grupos de ensino bíblico, sim, entre alunos e professores. Pessoas que estão evangelizando alunos em faculdades. Olha só que benção. E uma ressalva aqui, uma lembrança que me vem na cabeça. Louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos Gideões Internacionais, né? Os Gideões Internacionais que são responsáveis pela levar os exemplares do Novo Testamento às escolas, faculdades, hospitais, hotéis. Você abre a gaveta lá do hotel, tem um Novo Testamento lá, né? Um exemplar, né? Louvado seja Deus pela vida dos nossos queridos irmãos Gideões Internacionais. Então, gente, finalizando mais uma aula, 40 minutos aqui praticamente de aula. Foi uma bênção estar com vocês nesses 40 minutos falando de Jesus a respeito do evangelismo. Que Jesus Cristo possa manifestar aí no seu coração esse desejo de evangelizar e falar dele para outras pessoas, tá bom? Fica com Deus. Domingo que vem tem mais aqui na PIB Floripa e foi uma honra estar aqui com vocês em mais uma aula da EBED PIB Floripa. Um abraço!